Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que me escuta aí do outro lado. Eu me chamo Arthur e tô aqui com meu amigo Opa, me chamo Luiz Gustavo. e a gente vai desmembrar para você o que foi a ditadura militar aqui no nosso país. Então, vamos lá, o contexto para que você possa entender melhor. O período da ditadura militar foi de 1964 a 1985. E nesse período ainda se estava ocorrendo a Guerra Fria. Ou seja, o mundo estava dividido em um lado capitalista e outro socialista. Os Estados Unidos, com medo de que as ideias de seu rival crescessem em outros países, ele começa a incentivar, por exemplo, militares a tomarem o poder de seus países e acabarem com esse crescimento. Agora, o que foi que aconteceu em 1964 aqui no Brasil? Nosso presidente dessa época era um cara chamado João Goulart, que tinha relações com o comunismo. Ele não era comunista, mas seus amigos políticos eram. E os militares não gostavam e não queriam que seu presidente tivesse qualquer contato com o comunismo. Então, o que foi que aconteceu em seguida? Em 31 de março do mesmo ano, os militares aplicaram um golpe para derrubar o tal presidente do governo e conseguiram. E com sua derrubada, foi iniciado um regime opressor, censurista e injusto, o regime militar. Bom, espero que você esteja entendendo até aqui. Então, vamos lá. Luiz, o que é que tu pode comentar sobre Castelo Branco? Então, o que eu posso comentar sobre o Marechal Humberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente ditador do Brasil, é que ele assumiu a presidência do Brasil logo após o golpe de 1964 e foi, portanto, o primeiro presidente da ditadura militar. Ele também participou do Exército Brasileiro. Foi um dos organizadores do golpe civil-militar de 1964. Foi nomeado presidente brasileiro após eleições indiretas realizadas em 1964 e governou o país até 1967. Ele ficou conhecido, né, por ser o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil e ele foi responsável por implantar as bases do sistema de repreensão que caracterizou o país nesse período, né? E tu poderia me explicar também o que foram os atos institucionais, né, que foram criados pelo Castelo Branco e por que que eles foram utilizados? Então, os atos institucionais eram decretos com poder de constituição e eles eram utilizados pelos militares para darem legitimidade às violências e às ilegalidades cometidas durante o período da ditadura militar. Interessante, pô. E qual que foi o presidente que veio depois de Castelo Branco? E como era o seu governo? Então, após o governo de Castelo Branco, o sucessor dele foi Costa e Silva, e seu governo foi marcado por forte agitação política, atos de tortura, prisões e mortes. Entre todos os atos institucionais que já foram criados, o que mais se destaca é o ato institucional número 5, né? Ele foi tão ruim assim para o povo? Sim, foi muito ruim. O ato institucional número 5 foi o mais duro de todos os atos institucionais. Foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. Muito obrigado por você ter participado e por ter respondido as perguntas. E para você aí que me escuta, esse foi aqui nosso pequeno podcast. Resumimos ao máximo o início da ditadura militar aqui no nosso país, que aparentemente pouco sofre. Escute esse podcast quantas vezes forem necessárias até que você